Comecei a abandonar a religião quando mudou o pastor, né? Na época o pastor que era o líder da minha igreja, ele saiu, foi para São Paulo, entrou um outro. Esse outro era bem diferente, ele tinha uma visão totalmente diferente. Ele não gostava que eu ia lá na casa dele perguntar as coisas, ele se sentia intimidado. Comecei a ver que eu me esforçava e nada acontecia. Eu ia conversar com outras pessoas, eu ia atrás de outros irmãos e eu não via nada. Eu achava até estranho, porque terminava o culto, ninguém falava de Bíblia. Eu ia na casa dos irmãos, ninguém discutia Bíblia, eu ia falar coisa, ninguém conhecia nada. Eu tinha irmão que não conhecia nem livro da Bíblia, não conhecia Amós, não conhecia Obadias, não conhecia Abacuque, não sabia da existência desses livros. Uma das atitudes, né, que um líder meu na época teve quando eu fiz uma pergunta a respeito da Bíblia, que me fez acordar assim, eu acho que foi meio que um tapa na cara, foi quando eu peguei a Bíblia e mostrei aquela passagem em Mateus que fala que mortos ressuscitaram do sepulcro. Foi naquela passagem onde Jesus ele é crucificado e mortos saíram da sepultura e foram vistos por muitas pessoas, tal. Aí eu peguei essa passagem e na minha inocência, no meu desejo de querer saber do que se tratava aquilo, eu mostrei para esse meu líder. Ele chegou, olhou, falou assim: olha, pula essa parte, vai, isso aí não é tão importante, vamos ver outra coisa. Quando ele falou isso, pula essa parte, eu simplesmente fiquei perplexo. Eu falei, como assim pula essa parte? Você está querendo dizer que tem coisa na Bíblia que não é importante, que não é relevante? Como assim? A Bíblia é toda inspirada? Aquilo começou a dar nó na minha cabeça, sabe? Eu comecei a ver que tinha alguma coisa errada. Aí quanto mais perguntas eu ia fazendo, mais as pessoas iam ficando embaraçadas, né? Quando eu comecei a pôr o pé no chão, olhar a realidade, eu comecei a ver o meio que eu estava. As pessoas na igreja eram falsas, a maioria era tudo hipócrita, ninguém sabia nada de Bíblia. As pessoas estavam preocupadas com outras coisas, estavam preocupadas com qualquer coisa, menos com a Bíblia, com a palavra de Deus. Elas não estavam nem aí com isso. Talvez porque no fundo elas sabiam que isso não funcionava, que não dava resultado nenhum. Eu achava até estranho, né, quando fazia grupo de oração. Eu já fui em grupo de oração, já fui daqueles que ficavam lá. Eu chegava lá 3 horas da tarde e eu ia lá para orar na igreja, né? A igreja tinha umas 150, 200 pessoas, só apareciam 3, 4. Aí desses 3, 4 que apareciam para orar, não dava 5, 10 minutos, daqui a pouco estava todo deitado dormindo, o outro estava lá mexendo no celular. Eu achava esquisito, eu lá, né, fazendo as orações, agradecendo, Senhor, blá 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 blá. E eu achava estranho essas coisas, sabe? Na verdade, o processo da minha desconversão, vamos dizer assim, foi um processo gradativo, sabe? Foram vários acontecimentos, foram vários fatores que começaram a me deixar frustrado, sabe? Eu tentei de tudo, eu fiz de tudo, eu passava boa parte dos meus dias enfurnado em igreja. Tudo que tinha na igreja eu ia. Era escola de líderes, era estudo bíblico, célula, tudo que tinha envolvimento eu era o primeiro a estar lá. Eu não faltava de nada. Eu lembro que na época, no começo, eu gostava de ir no domingo, né? Chegava no domingo, o culto era 7 horas, eu 6h30 estava lá já. Mas eu sei que foi passando-se o tempo e eu percebi que nada mudava. Foi passando o tempo, 1 ano, 2 anos e nada acontecia, nada, eu não vi nada. Uma vez na igreja teve uma irmã lá que falou que viu um anjo e tal, né? Começou a desmaiar lá, nossa, todo mundo achou que era obra de Deus e tal, e eu ficava intrigado, por que eu não vi esse anjo? Por que ela viu e eu não? Sendo que eu tô buscando tanto, sabe? Foi difícil pra mim, foi bem difícil pra mim abandonar tudo isso, sabe? Foi algo um pouco traumático, porque é muito frustrante, né, você se empenhar tanto e, sabe, que não aconteceu uma migalha, não acontecia nada, sabe, nada de sobrenatural, nenhuma faísca, nada, não vi nada, sabe, eu queria isso, eu queria ver o sobrenatural, eu queria ver os anjos, eu queria ver demônio. Eu vi na Bíblia lá, né, Elias e Eliseu, tem uma passagem lá que Eliseu tá meio incrédulo lá, Elias fala, Senhor, abre os olhos para ele ver. Aí Eliseu vê um monte de anjo lá, tal, aí ele fica tranquilo, que legal.
E eu falava, puxa vida, por que eu não posso ver um só, né? Nesse último ano que eu migrei para o judaísmo, eu conheci um rabino e tal, ele começou a me ensinar, a mostrar várias coisas, e o judaísmo teve um papel fundamental na questão do questionar. Então ele me aguçou muito a questão do questionar. Aí eu comecei a questionar, pesquisar, fazer pergunta. Diferente do cristianismo, onde você não tem que perguntar nada, você tem que seguir as ordens. A gente é ensinado, pelo menos no período que foi cristão era assim, a gente tinha que mais seguir do que perguntar, obedecer e acabou. No judaísmo era bem diferente. Então todo sábado lá tinha a leitura da Torá, as paraxá, as porções do dia. Você lia aquelas porções e poderia passar o sábado inteiro lá discutindo, perguntando e tal. Só que essas perguntas, essas questões me levaram à descrença, né? Não teve jeito, não teve outro caminho. É difícil para as pessoas aceitarem isso, é difícil para as pessoas entenderem como que a busca por Deus, por Jesus, me levou no caminho oposto. Eu acho assim, eu acho que a maioria das pessoas, elas não são sinceras consigo mesmo. A grande maioria dos cristãos, pelo menos do que eu convivi, né, ele simplesmente, né, só conhece ali aquelas passaginhas, só faz o superficial, ninguém realmente mergulha. Se você pegar um cristão para conversar, perguntar como que foi a formação da Bíblia, quantas vezes você leu a Bíblia inteira, quanto que você já investiu nisso, as pessoas vão falar, eu investi muita grana nisso, muita grana, em CD, em DVD, em ministração, em tudo. Eu gastei uma grana legal. Li vários livros, aqueles livros famosos aí, livros famosos meio cristão, né? Aquele livro, tem um livro lá que é A Divina Revelação do Inferno, A Divina Revelação do Céu. Aí tem aquela saga ficcional do Fim dos Tempos lá, tem aquela saga de 12 livros que eu não me lembro o nome agora. Tem lá explicando como que vai ser o fim dos tempos e tal. Li bastante coisa. Eu estava procurando algo, né? Li até aquele livro do Daniel Mastral lá, que ele dizia que era um ex-satanista e tal, o Filho do Fogo. Li muita coisa. E foram 3 anos, 4 anos que simplesmente nada aconteceu.